Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Júlio, então gostaria de conversar com vocês, fazer essa live gravada, né? Live gravada, olha que coisa. Por que isso tudo? Queria antes pedir desculpa para vocês, porque eu moro num condomínio vertical, né? E com essa história da pandemia, o que está acontecendo? Está todo mundo em home office. Então a qualidade da internet está terrível. Eu tentei fazer algumas lives, mas ficou muito ruim. Então o que eu vou fazer? Eu falei, olha, para não deixar o pessoal na mão, eu vou gravar a live, né? Vai ser uma live, como se fosse uma live mesmo. Não vou editar, não vou fazer nada, tá? Eu quero mais bater um papo com vocês para a gente manter essa aproximação. Então vai continuar toda terça-feira, enquanto tiver esse problema aí da pandemia, a gente vai fazer assim. Eu gravo um assunto, compartilho com vocês aí a gravação e eu gostaria que, como a gente não vai poder interagir ao vivo mesmo, né? Eu gostaria que vocês colocassem as suas dúvidas na descrição. Né? Vai lá e comenta, faz os seus comentários lá, coloca a sua dúvida, o que mais que você pode colocar. Coloca lá qual assunto que você gostaria de tratar, né? Que você está tendo dificuldades. E sempre lembrando que eu estou aqui. Por que eu faço essas lives, né? Então, o meu motivo de tudo é te ajudar, transformar vidas. Então, como que eu transformo vidas? Através da educação. Né? Uma forma que eu encontrei de transformar vidas foi essa. Então, eu vou pedir que você, que tenha dúvida, escreva a sua dúvida e eu contribuindo, na medida que eu puder, eu vou pegar esse assunto que você tem dúvida, vou trabalhar nele e vou te devolver. Né? Coisas que você... Eu sou professor de universidade, né? Todos sabem aí, então, quem não me conhece, né? Eu sou o Júlio, eu faço doutorado, estou fazendo doutorado, e também trabalho com educação. Eu sou professor universitário. E eu sempre vejo o pessoal que sai com muitas dúvidas, e eu quero ajudar você a sanar essas dúvidas. Meu objetivo maior mesmo é encurtar esse caminho que você tem aí entre você iniciar a faculdade e começar o emprego. Tá? Eu vejo muita dificuldade, eu sei quais são as dificuldades e são nesses pontos que eu vou poder te ajudar. E quero que você se sinta, depois das aulas, depois que você conseguir dominar o SQL, que é a base de tudo mesmo, nós já conversamos, tem lives a respeito disso, você pode entrar no meu canal lá e procurar, que eu falo e eu sempre bato nessa tecla, que a base de dados, né, o conhecimento sobre banco de dados, e aí inclui a linguagem SQL, é a base para qualquer profissão em TI. Então eu estou aqui para te ajudar a desvendar os mistérios aí de TI, né? Que você consiga encurtar seu tempo de faculdade para quem está na faculdade, para quem não está, consiga aprender, né? Essa linguagem tão importante em menos tempo e ficar mais preparado para o mercado de trabalho. Né? Então esse é o objetivo maior. Bom, o que a gente pode falar mais nessa live aí, né? Pessoal, tempos de coronavírus, né? Eu estou trabalhando mais. Por quê? Porque eu trabalho em casa. Home office para mim não é novidade. Há muito tempo eu trabalho com home office. E quem trabalha com banco de dados, acho que já está tranquilo, porque é muito fácil trabalhar em home office quando se está trabalhando com banco de dados. A nossa área de TI, ela permite isso em várias profissões. Porque geralmente o que você acessa é um servidor. Esse servidor pode estar numa nuvem, pode estar em qualquer lugar do mundo. Basta você ter um IP para você se conectar a esse servidor e poder trabalhar. Como que eu vou fazer então com a nossa live de hoje, né? Eu tentei simular esse ambiente com vocês. Quer ver? Eu preparei aqui, vou compartilhar com vocês um roteirinho
que vai ser a nossa live de hoje e essa simulação que eu quero apresentar para vocês, tá? Então, como que você, no conforto do seu lar, na sua casa, você, por exemplo, agora não, que a gente está em casa, né, gente? Não vamos sair de casa. Mas se você quiser viajar, você viaja, vai para qualquer lugar do mundo e lá você abre o seu notebook e vai trabalhar home office. Então, independente do local. Isso é fantástico, né? Há um bom tempo atrás aí, há pouco tempo atrás, aliás, isso é impossível. E agora, nos dias de hoje, a gente já consegue. Eu vou fazer essa tentativa aqui e vou acessar com vocês esse ambiente externo, tá? Se der algum problema por conta da internet, que está lento, eu peço desculpas, mas vamos aguardar, vamos trabalhar com paciência, tá bom? E vamos lá. Vamos lá, vamos compartilhar então com vocês. Deixa eu pegar aqui, se eu tenho. Isso, está aqui. Olha, eu preparei um roteirinho aqui pra gente, né? Então, o ambiente que eu vou apresentar para vocês, deixa eu falar aqui. O ambiente é esse aqui, ó. É o Live SQL. O que é o Live SQL? Ele é um ambiente da Microsoft, onde você tem, você acessa remotamente, né? Tá aqui, ó, o HTTPS, e ele lá dentro tem um banco, vários bancos de dados de exemplos, né? Que a gente chama de esquemas. E esses esquemas aí, um deles é o que a gente vai trabalhar, que é o HR, né? De recursos humanos. Eu vou apresentar aqui mais para frente. Então, dentro desse banco de dados que nós vamos acessar remotamente, eu vou abordar um assunto, que é o agrupamento. Então, como a gente usa agrupamento com o uso da cláusula group by, do SQL, e com o agrupamento a gente vai utilizar algumas funções que a gente chama funções de agrupamento, que a gente pode utilizar com o group by, em conjunto com o group by. Então nós vamos falar aqui das funções count, sum, avg, max, min. Vamos falar de algumas funções estatísticas e algumas analíticas, tá? Mas o foco mesmo é como você vai trabalhar com agrupamento, tá? Então é para ser uma live tranquila, né? Nós vamos fazer em pouco tempo, acredito, porque esse assunto não é tão extenso assim. De novo, o que eu gostaria de passar para vocês, né? Se você aprender um comando, qualquer um desses aqui, qualquer uma dessas funções aqui, com o uso do group by, você aprendeu todas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente aprende bem um comando, os outros são variações daquela estrutura de comando. Então, por isso que é importante aprender bem. Quando você está em dúvida, sabe o que você faz? Você faz isso, olha. Então, vocês vão vendo aqui, ó, várias abas, tá vendo? Ó? Vou passar para vocês todos durante a aula, fiquem tranquilos. Mas são abas que eu consultei, tá? Para quê? Tem comando que a gente não lembra de cabeça. Isso aí é humanamente impossível, né? Então o que a gente faz? A gente usa a internet, graças a Deus que nós temos aí a internet para isso, tá ok? Então, vamos lá. Daí eu vou apresentar para vocês também pela internet, olha aqui, então, estou fazendo questão de colocar tudo pela internet. Apresentar para vocês o diagrama desse banco de dados que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Apresento o diagrama, mostro para vocês. Aí a gente vai fazer algumas perguntas ao banco de dados, né? E eu coloquei algumas, bem pouquinhas. Então aqui você pode ter várias perguntas, né? Etc, etc. Vai embora. Várias perguntas. Então nós vamos perguntar assim, olha, qual o total de empregados dessa empresa? Quantos empregados trabalham no departamento 100?
quantos empregados ganham comissões? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre valores nulos quando agrupados com o Group By. Qual é o valor total de salários de todos os empregados da empresa? Qual é o valor total de salários de todos os empregados que trabalham no departamento 100? Qual é o valor total de salários do departamento 100? Já falei. Deixa eu anotando aqui, ó, marcando aqui. Qual é o valor total de salários dos empregados por departamento? Aí eu não quero ver mais de um departamento, quero ver de todos, por departamento. Qual é o valor total de salários dos empregados por departamento, mas somente de alguns departamentos, no caso 80 e 100? Qual é a média salarial dos empregados de toda a empresa? Estou falando de média aqui. Aí eu falo por departamento, enfim. O que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente modela um banco, que nós vamos pegar um modelo já pronto, né? Uma modelagem já pronta, e a Oracle, como é um banco de exemplos da Oracle, ele já está inclusive preenchido. Tá? Então, por isso que eu utilizei para a gente poder fazer pesquisa, fazer buscas nesse banco de dados. Bom, isso aqui eu vou entregar para vocês. De que forma que eu vou entregar? Através dos comandos que respondem a essa pergunta. Tá? Eu vejo por aí, gente, muitos cursos, né, que o pessoal vai assim ensinando um monte de comandos. Então você decora esse comando, decora aquele comando, aprende esse comando. Se você gosta desse tipo de trabalho, né, de curso, vá lá fazer. Por que eu falo isso? Porque eu não trabalho assim. Entenda, não tem nada de errado trabalhar dessa forma, tá? É um treinamento, é um curso, você vai lá, tem vários cursos de SQL, né? Você pode pesquisar pela internet, tem alguns livros, alguns pagos. Por que eu não trabalho assim? Eu trabalho sempre dando sentido aos comandos, né? Então, veja, por que eu vou chegar para você e começar a ensinar, ó, count, variações do count, tá vendo? Count que eu digo é a função, tá? Já falo já disso aí. Mas depois eu falo, olha quantos comandos tem. Eu prefiro que você entenda para que você vai utilizar esses comandos aí. Então, eu sempre, vocês percebem, olha, eu analisei a base, então nós vamos analisar a base e depois nós vamos começar a fazer questionamentos, que eu chamo de perguntas ao banco de dados. Será que tudo que eu quero extrair de informação eu consigo extrair lá daquele banco de dados? Ou tem alguma modelagem, a modelagem não está de acordo ainda. Eu não consigo obter esse resultado. Então, quando você tem isso, você começa a aprender e a pensar não como um aluno, e sim como um trabalhador, alguém que já trabalha na área de TI. Olha que interessante. Então você pode já fazer essa live comigo pensando como um analista pensa. Então esse é o diferencial. Você consegue, através dessa forma que eu gosto de ensinar, a ter um propósito na sua modelagem, no seu trabalho, na pesquisa que você vai fazer sobre comandos. Você não vai pesquisar um comando para você aprender o comando, para você decorar o comando. Você vai ter um problema e vai ver qual comando resolve aquele problema. Então aí você aprende, né? E é esse tipo de profissional que estão procurando no mercado. É aquele pessoal, profissional que vai atrás. Ele se autoalimenta de informações. Ele tem uma dúvida, ele vai na internet e busca qual que é a melhor solução para aquele problema. Então, vamos sempre pensar assim, problema, melhor solução, tá? Então, a live vai ser dessa forma aqui hoje, tá ok? Então, eu preparei alguns comandos, olha, e a forma que eu vou ensinar vocês vai ser dessa forma, tá? Nós vamos aqui fazer a pergunta e mostrar o resultado lá. Bom,
Então eu coloquei um roteirinho aqui e depois eu vou disponibilizar para vocês esse roteiro aqui com os comandos e tudo mais, tá bom? Primeira coisa, vamos conhecer o ambiente lá da Oracle. Eu tenho instalado na minha máquina já o Oracle, tá? Mas vocês podem instalar também, eu tenho, tenho vídeos aqui como instalar o Oracle, tá? Você pode entrar lá na plataforma nossa lá e ver como fazer essa aula aí para você instalar na sua máquina o Oracle. Ou você pode utilizar esse ambiente remoto que eu vou colar aqui para vocês, ó. Então, copiei lá, colei aqui e eu vou fazer passo a passo com você. Também é outro diferencial meu, vocês podem até ficar assim, mas de novo. Porque tem gente que está entrando, tem gente que já está avançado, tem pessoal que não sabe quase nada do banco de dados. Então, eu vou ajudar quem está começando, tá bom? Então, para você entrar, eu vou mostrar o passo a passo, que é você entrou aqui, você não tem uma conta ainda, eu tenho. Então você vai ter como fazer aqui um comando, desculpe, deixa eu voltar aqui, vamos lá, vai dizer o que eu fiz, né? Eu copiei esse link aqui do Live, né? Então chama livesql.oracle.com. É o ambiente lá da Oracle. Então vamos lá, é esse daqui. Aí eu caí nessa página e eu vou lá para me conectar. Como que eu faço para me conectar? Eu venho aqui, ó, Sign In. Clico aqui. Olha lá. Ele vai pedir o nome do utilizador e senha. O nome do utilizador é como se fosse o usuário e senha, tá? Para você poder acessar lá a conta dele. Se você não tiver a conta, qual que é o problema? Vem aqui, clica aqui, criar conta. Ele vai pedir nome, endereço, muito simples, muito rápido, tá? Pode se cadastrar, é muito bom você ter essa conta também na Oracle, tá? E você, clicando, depois você colocar o nome, o utilizador acaba sendo então, segundo a Oracle, né, o endereço de e-mail. Então vou colocar o meu aqui, ó. Cada um coloca o seu. Uma senha, coloquem uma senha forte lá também, tá? O que é uma senha forte? Vamos lá. Senha forte é aquela composta acima de 6 caracteres, com letra maiúsculas, composto, né, por letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais e números, tá? Por que é importante isso? Vai fazendo isso já em qualquer conta sua. Porque, gente, é muito simples para esses caras que já trabalham na internet, esses caras hackearem a sua conta. E se hackearem a sua conta, dá um trabalho danado. Então, isso chama-se segurança da informação, tá? Comece já a ter isso com você. Não fique colocando senha 1, 2, 3, não faça isso. Eu utilizo essas senhas 1, 2, 3 quando eu vou trabalhar com um banco, por exemplo, mas esse banco está local na minha máquina, eu estou usando para estudos. Então, ninguém vai acessar, não tem problema nenhum. Em empresa, jamais, jamais. Então, sempre pensem aí na segurança da informação, tá bom? Então, vamos lá, iniciar a sessão. Então, aqui ele já está fazendo login no banco da Oracle lá, e ele trouxe esse ambiente aqui. Esse ambiente, se você entrar aqui no SQL Worksheet, ó, entrei aqui, ele é o ambiente que você tem do banco de dados se você instalar ele localmente. É a mesma coisa. Então nós vamos trabalhar com esse esquema aqui, olha. Se você entrar aqui, ó, esquema, vamos ver se eu acho aqui, olha aqui, ó. Então ele tem todos aqui. Nós vamos trabalhar com isso aqui, ó. Human Resources, que é o recursos humanos. É esse carinha aqui que a gente vai trabalhar. Então ele mostra para vocês quais são as tabelas, departamentos, olha, todas as tabelas que ele trabalha aqui. Tem várias informações. Depois, com o tempo,
você vem e explora aí. Não é o objetivo da aula hoje explorar essa parte aí, tá? Então, vamos voltar ao nosso ambiente lá, que é o SQL Worksheet. Tá aqui. Muito bem. Vamos. Beleza. Então, nesse ambiente aqui, eu posso chegar e fazer as minhas consultas, ó. Select asterisco from, você vai colocar o HR na frente, que é o esquema, ponto, o nome da tabela. Então tem a tabela que é employees, ponto e vírgula, todo final de comando você coloca o ponto e vírgula e executa aqui, ó. Opa, será que eu escrevi errado? Escrevi errado, olha aqui, ó. Employees. Vamos ver. Escrevi errado de novo. Employees. Esse meu mouse aqui tá travando. Vamos ver. Destravou. Pronto. Então aqui, olha aí. Ele mostra na linha de baixo, aqui na repartição de baixo, na partição de baixo aqui. Acho que não consigo subir. Consigo, né? Aí. Ele mostra a tabela. E essa tabela aqui, pessoal, acho que é a que mais nós vamos utilizar hoje para apresentar o agrupamento para vocês. Olha que interessante, quantas perguntas nós conseguimos fazer para essa tabela aqui, ok? Muito bom. Então aqui vamos voltar lá para o nosso roteirinho. Esse aqui está ok. Passei para vocês. O assunto é o agrupamento. Então é group by, mas o que é um agrupamento? Então, de novo, né? Antes de falar o comando, vamos entender, né? Então veja aqui, olha, deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aqui, departamento ID? Eu tenho aqui o código do departamento. Então, departamento 90, 90, 90. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui, ó, order by departamento ID. Department. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah, claro, né? Olha aí. Opa, fica melhor, né, para ver. Então, department ID. O que eu estou fazendo? Eu vou executar, mas eu quero que seja ordenado, né, classificado aí, pelo departamento ID, que é essa última coluna aqui, tá bom? Então vamos executar. Dá o run. Olha lá, então tem departamento 10, departamento 20 eu tenho 2, olha aqui. Departamento 30, ó, tenho todos esses daqui que são departamento 30, 40 eu tenho 1, 50, olha quanto que eu tenho, bastante aqui, 50, olha. Olha quanto, 50, tá legal? Então o que é um agrupamento? Esses carinhas todos aí, essas linhas todas, eu posso agrupar. Eu posso fazer aqui consultas agrupado por departamento. Então, com base nessas linhas aqui que estão aqui, que eu coloquei para vocês aqui, que eu selecionei aqui para vocês, eu posso fazer algumas coisas com essas linhas. Por exemplo, eu posso pegar somente o departamento 50 e verificar quem ganha mais esse departamento aí, qual que é o maior salário. Qual que é o menor salário? Então, quando eu começo a falar assim, ó, qual que é o maior salário de tal departamento? Ou por departamento? Percebe? Eu estou pegando uma parte que é um conjunto, é um agrupamento. Então, nesse caso, estou agrupando por departamento. Agrupando por departamento e extraindo informações desses agrupamentos. Então, quando eu falo 50 é um dos agrupamentos.
Então tem o departamento 50, posso ter um outro agrupamento do departamento 30 e assim por diante. E pode ser por qualquer um dos campos, desde que ele não seja, desde que faça sentido. O que é fazer sentido? Esse é um exemplo, né? Agora vou falar um que não faz sentido. Eu posso agrupar por Employee ID. O que é o Employee ID? Então nós vamos entender daqui a pouquinho a base, mas já vou falar para vocês. Ela é uma Primary Key. O que é uma Primary Key? A Primary Key, ela é uma chave que não se repete, ou seja, eu não tenho 200 aqui, 200, 201, não se repete. Então, se ela não se repete, eu vou agrupar por quê? Uma coisa que não se repete. Percebe? Então, esse é o motivo da gente saber primeiro para que serve antes de sair por aí fazendo. Correto? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Voltar na que eu estava aqui, que já está muito grande esse trem aqui, ó. Isso, já está melhor. Então, essa é a questão do agrupamento. Vai ficar mais claro quando a gente começar a executar os comandos aqui. Fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. E, em conjunto, já falei também, né? Eu posso agrupar e contar quantas linhas tem aquele agrupamento, somar os salários daquele agrupamento, tirar a média, o maior salário daquele agrupamento, o menor, gerar algumas funções estatísticas. Então, tudo isso nós vamos ver aí ao longo da live, ok? Vamos lá então. Bom, agora, essa parte aqui eu já falei. Então, eu vou pôr no ok aqui, gente, e a gente vai eliminando esses assuntos um a um aqui. Vou apresentar agora o diagrama, né? Também na internet, olha aí. Ctrl C e Ctrl V aqui, olha. Ah, já coloquei, mas vocês colam aí de vocês, olha. É esse aqui, tá? Muito bom. Então, o que ele faz? Nesse site aqui da Oracle, ele mostra para nós quais são os esquemas que tem lá na base de dados deles. Então, nós vamos trabalhar com o... Já passei? HR, olha. Então, o HR, ele é formado por essas tabelas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. São 7 tabelas. E aqui a gente já pode ver os relacionamentos, olha aqui. Tá? Então, nós temos a tabela principal que nós vamos trabalhar, é a tabela Employees. Então, vou aumentar aqui um pouco para a gente ver melhor. Aqui, beleza. Então, ela tem, olha, a tabela ela tem uma chave primária chamada Employee ID. Ela tem outra coluna chamada First Name, primeiro nome, Last Name, o último nome, um campo para você cadastrar o e-mail. Então, o Employees, deixa eu falar já, são os empregados, né, gente? Então, empregados, o Employees é do inglês, então é empregados. Temos aqui o Phone Number, que é o número do telefone. Hire Date é a data de contratação. Job ID, onde que está? Job ID está aqui, olha, tá vendo? O Job ID, ele é uma chave estrangeira, que aponta aqui para tabela Jobs. Então lá eu tenho o Job ID, que é a chave primária, e lá eu tenho o título dele, qual que é o menor salário daquela profissão, né? Daquele trabalho, daquele job. Vamos chamar aqui de profissão. E o salário máximo dentro daquela faixa salarial para esse jobs aqui, para essa profissão. Depois nós temos o salário mesmo desse funcionário, a comissão dele. Então aqui ele tem uma porcentagem de comissão dentro da regra que eles estipularam aí. Temos aqui quem que é o gerente desse cara aqui. Mas como que ele sabe qual que é o gerente? É aqui através, pessoal, do autorrelacionamento. Vou tomar uma aguinha aqui.
Pessoal, tempo de coronavírus, água direto, hein? Não se esqueça. Então vamos lá. Olha que legal. Esse Manager ID é quem é o gerente desse cara aqui, desse empregado. Então como ele faz isso? Ele faz isso através do autorrelacionamento, tá vendo? Então, o que significa aqui? Esse funcionário aqui, ele tem esse empregado tem um gerente que também é funcionário, também é empregado, ele está nessa tabela aqui também. Então, ele se autorreferencia. Isso aqui chama autorrelacionamento. E ele tem depois também o Department ID, que é uma chave estrangeira também. Assim como o Manager ID é uma chave estrangeira. E a Primary Key dele é o Employee ID da mesma tabela, tá ok? O Department ID, ele é o departamento, vamos ver, cadê o departamento? Aqui, olha. Então, eu tenho um relacionamento aqui, olha. Eu vou falar que Department ID é a chave estrangeira que aponta para a tabela Departments, e a Primary Key, a chave primária lá é Department ID também. Então lá eu vou saber qual que é o nome dele, né? Quem é o gerente daquele departamento, onde ele se localiza e assim por diante. Mas o foco maior, pessoal, é nesta tabela aqui, ó. Ok? A tabela Employees. Muito bem. Apresentado aqui a tabela, você já tem um endereço para dar mais uma olhada. Eu vou vir aqui e falar que isso aqui também já está ok. As perguntas, eu falei lá no começo, né? Então, como que acontece isso na vida real, né? Então, olha aí outro diferencial. Não vou falar para vocês só a parte acadêmica. Eu vou falar como acontece lá na empresa. Então, na empresa acontece assim, ó. Eu venho aqui, e isso aí a gente vai começar com o tempo, né? E começa com assim, olha, eu consigo extrair o maior salário de todos os empregados? Tem salário aqui. Aqui na tabela eu tenho todos os empregados. Tem alguma outra tabela que eu tenho empregado? Não. Eles estão todos aqui. Então eu consigo fazer. Percebe? É essa análise. Você olhando o modelo e fazendo perguntas para ele. Então se a gente simular isso, dessa análise, eu saí com essas perguntas aqui. E pode ter muito mais, tá ok? Então aí eu vou fazendo, vamos pegar cada uma dessas perguntas, nós vamos colar o comando lá no SQL e nós vamos trabalhar com ele, tá bem? Depois, todo esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, quem não quiser ir fazendo junto comigo agora, pode fazer depois a hora que vocês quiserem, a hora que vocês puderem, tiverem disponibilidade para fazer, tá bom? Então, vamos lá. E outra, acho que para facilitar, não ficar colando para lá e para cá, como eu havia planejado, eu vou copiar tudo, gente, olha. Vou copiar tudo, olha. Então vamos aqui, vamos selecionar tudo aqui, olha. Então, vamos usar de novo também as explicações, né? Eu peguei um bloco de notas simples, cadastrei os comandos aqui, tá bom? Esses comandos tem a pergunta que eu quero responder e o comando que responde a essa pergunta. São esses que eu vou falar para vocês e vou dar umas dicas de como utilizá-lo melhor, tá bom? Se eu der um Ctrl C aqui e depois eu vir aqui, ó, no nosso ambiente, cadê o nosso ambiente? Tá aqui. Isso. Olha o que eu vou fazer. Vamos baixar aqui um pouquinho. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Por quê? Olha que legal. Ele já vem com a marcação dele, que é comentário, select, tá vendo? Ele vem já todo estruturadinho já para nós. Bom, o que é isso aqui na verdade? Essa parte aqui é como se eu tivesse num editor de texto. É um editor de texto. Ele é um editor de texto. Esse editor de texto você escreve,
executa através do run aqui. Opa, então aqui, deixa eu desmarcar. Tá vendo? Ó, sempre que você for executar, você tem que selecionar a parte que você quer e por estar aqui o ponto e vírgula, ele sabe que é o final do comando. Aí você vem e executa o run. Ele acessa lá e responde para você logo mais aqui abaixo. Tá aqui, ó. Certo? Então é dessa forma que nós vamos trabalhar aqui. Bom, a função count. Veja que ela tem algumas formas aqui, olha. Qual o total de empregados da empresa? Então, o count e o asterisco dele aqui, olha, é um coringa que a gente utiliza. Então, se você quiser contar as linhas de uma tabela, você coloca aqui o count entre parênteses o asterisco. Se você quiser colocar uma condição nisso daí, olha só a outra pergunta. Quantos empregados trabalham no departamento 100? Aí eu não posso fazer de toda a tabela. Eu quero toda a tabela, né? Tabela employees, está aqui, que nós fizemos até agora. O where, somente, né? Where, departamento ID igual a 100, que foi o que eu pedi aqui, ó, departamento 100. Eu venho aqui, seleciono, executo. Então, no departamento 100, eu tenho 6 pessoas, 6 empregados. Muito bem. Notem que eu coloquei lá, até agora, o asterisco. Mas eu posso colocar qualquer literal aqui, ó. Então, colocar um 1, por exemplo. Se eu vier aqui, vai dar o mesmo resultado. Tá ok? Olha lá. Então, eu tenho 6 pessoas aqui. Olha só como vai ficar interessante isso e é a pegadinha que vocês têm que aprender para não fazer nada de errado na empresa. Veja só, eu coloquei aqui também agora um count, mas agora eu coloquei o nome de um campo aqui, olha. Eu quero que conte, mas essa coluna aqui que eu quero que ela seja contada. Lembra o que é essa coluna aqui? Employee ID é a coluna chave primária, é a primary key da tabela. Qual que é a condição básica de uma primary key? É dela não se repetir e não ter valores nulos. Ela tem que ser preenchida e ela não se repete. Não tem 2 números iguais numa chave primária. Bom, então vou fazer de novo essa mesma pergunta. Quanto que eu tenho lá na tabela do departamento 100 da tabela Employees? Executo, é o 6, é o mesmo resultado que o de cima e que esse daqui também, com esses dois aqui. Perfeito. Mas e se eu pegar agora, ao invés de pegar esta coluna, olha aqui, ó, eu pegar a coluna Commission PCT. O que é Commission PCT mesmo? É a porcentagem de comissão. Então, se eu pegar aqui pela coluna PCT, né, Commission PCT e executar para o departamento 100, olha quanto ele vai trazer, ó, 0. Por que 0? Então vamos mostrar para vocês por quê. Vamos executar aqui, aqui. Vou dar um Ctrl C, olha, editor de texto, gente, ó, Ctrl V, e aqui eu vou colocar um asterisco. Select asterisco, que eu quero todos os campos, né? Asterisco são todos os campos. Vou executar mesmo comando. Olha lá. Quantos ganham comissão lá no departamento 100? Olha aqui, ó, nenhum. Eles não trabalham com porcentagem. Percebem? Se eu quiser então saber, tiver essa necessidade, né? Deixa eu até apagar aqui, ó. Mas eu quero que ele considere os nulos, eu uso uma outra função no Oracle que chama NVL. NVL faz o seguinte: se o campo que eu estou passando aqui entre parênteses for nulo, retorne esse segundo parâmetro aqui.
Então poderia ser 0, poderia ser 1, o que eu quisesse. Então quando eu faço isso, e a gente chama isso aqui de comando aninhado, né? Tem uma função aninhada, ó, uma função dentro da outra. Tá? A gente pode fazer isso aí no Oracle e é muito comum fazer. Então eu estou tratando o NVL, eu estou tratando o nulo. Então quando eu faço isso, aí sim, se é o que eu quero, né? Eu quero que desconsidere que é nulo, quero que seja contado, eu executo e eu vou obter lá os meus 6, meu valor 6 aqui, que são a contagem no número de linhas, independente de ela ser nula ou não, tá bom? Então respondemos a várias perguntas aí. Vamos utilizar agora a função sum, que é soma. Muito simples, né? Vamos responder a pergunta lá. Qual é o valor total de salários de todos os empregados da empresa? Então eu quero fazer o quê? Eu quero somar. Simples assim. Dou um sum na coluna salário. Jogo o from sem o where, então ele vai pegar toda a tabela. Nós temos aqui um valor de 691.416, tá bom? Qual é o valor total de salários de todos os empregados que trabalham no departamento 100? De novo lá, o departamento 100. Podia ser qualquer um, tá, gente? Estou só, é um exemplo. Então eu venho aqui, estou colocando, ó, ponto final, vamos a executar, select sum de salário. Olha lá, do departamento 100 é 51.608, tá bom? Muito bem. Qual é o valor total de salários dos empregados por departamento? Pronto, aqui entra então a nossa conversa de hoje, né? Vem o agrupamento, olha o que eu estou falando, né? Eu quero por departamento. Lembra que a gente conversou? Então eu quero saber, departamento 10, quanto que é? Departamento 20, quanto que é? Departamento 30, quanto que é? Então eu estou agrupando. Quando eu uso o agrupamento, então vamos prestar atenção aqui na sintaxe do comando. Ó, vou aumentar um pouquinho para vocês aqui. Eu estou agrupando por departamento ID. Ó. Quando eu agrupo, nós vamos ver que eu posso agrupar por mais colunas, vamos deixar uma por enquanto. Eu agrupei a coluna departamento ID, necessariamente lá no select eu tenho que ter a coluna que eu estou agrupando, tá ok? Então eu estou falando que eu quero agrupar por departamento, então eu quero que você me mostre, select, o departamento em cima e depois qual que é a função de agrupamento que eu vou utilizar. Então, tá vendo como eles trabalham juntos? Eu tenho o group by agrupando o que eu quero e a função falando assim, ó, desse agrupamento que você escolheu, o que valor você quer obter dele? Como é um agrupamento, eu quero a soma, eu quero contagem, eu quero a média desse grupo aí que eu estou agrupando, né? Dessa coluna que eu estou agrupando. Então vamos ver como que fica o comando. Vamos voltar aqui. Opa, estou aumentando. Muito bem. Aqui. Vamos ver aqui. Vamos executar. Ah, pessoal, acho que eu não falei, né? Quando eu coloco traço aqui, olha, ele entende como sendo um comentário. Então eu posso até colocar aqui. E é muito legal você usar esse tipo de comentário para você ficar documentando o que esse comando vai resultar, tá bom? O que pergunta que ele quer responder, como é o caso nosso aqui. Então notem que eu selecionei também o comentário, ó, e mando executar. O compilador do SQL, o que ele faz? Ele entende que que é um comentário e ele não faz nada, tá ok? Então, para variar, eu fiz o de baixo, né? Julião. Vamos voltar aqui. Daqui a pouco a gente fala desse de baixo aqui, pessoal. Vamos executar o de cima aqui, ó. Run.
Estou agrupando por departamento. Olha aí, olha. O que ele trouxe aqui, ó? Departamento 50, a soma dele é 156.400. Do departamento 40, a soma de salário é 6.500 e assim sucessivamente. Beleza? Muito bom. Agora, como estraguei a surpresa, né? Eu posso também combinar, né, esses comandos. Eu vou utilizar então aqui o where, olha, eu quero fazer um filtro, ó. Desses departamentos que eu selecionei, eu quero só o 80 e o 100. Como que eu faço isso? O where, né, uso o where, que é o filtro, e aqui dentro desse filtro eu posso usar o filtro que eu quiser. No caso aqui, departamento, eu coloco in, né, só os que estiverem entre esses parênteses aqui. Então, 80 e 100. Vamos executá-lo. Run. Olha lá. Então, somente o departamento 100 e o departamento 80. Tá ok? Muito bem. Matamos, então, a função. Nós não estamos pondo ok aqui, hein, gente? Ó. Ok. Esse já foi. Função count já foi. Agora nós vamos fazer a função média, né? A VG. Então eu quero saber, olha lá, qual a média salarial dos empregados de toda a empresa. Você dá o select, Ctrl C, vem aqui, Ctrl C não, só seleciona, gente, e executa aqui, ó, Run. Foi? Internet lenta. Foi. Olha que legal. Então, a média salarial aqui é de 66.461 e uns quebrados, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui. Ó. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Quer ver? Eu já falei isso daí, olha. Eu ensinei para vocês, então, lá o soma, né? Nós começamos a partir do soma, usando o group by. Mas olha que interessante. Você já pode, através de uma função que eu ensinei, que é o sum, fazer a mesma coisa para a média, que é o AVG. Então aqui nós vamos repetir os comandos que nós já fizemos com o sum, só mudando o AVG. Então agora eu quero a média somente dos... Opa, o mouse está ruim aqui. Somente dos departamentos 100. Olha lá, essa é a média deles. Eu posso fazer a mesma coisa, agrupando agora por departamento. Então, notem que lá nós tínhamos uma coluna só, que é o departamento ID. Vamos voltar aqui, ó. Eu agrupei por departamento ID, ó. Executamos, lembra disso, né? Acabamos de fazer, né? Então, por departamento eu estou agrupando aqui. Agora aqui, olha o que muda aqui, ó. Ao invés de agrupar por departamento, eu vou agrupar por Job ID e Department ID. Tá vendo? São duas colunas. Isso a gente, lembra que eu falei? A gente pode utilizar quantas colunas quiser, né? Desde que faça sentido agrupar por essas colunas. Então eu estou falando que eu estou agrupando por Job ID e dentro de Job ID por Department ID. Tá? Qual que é a condição? Tudo que eu agrupar no Group By, eu tenho que colocar igual lá no meu Select. Então, no meu Select aqui também está igual, veja só. E depois, qual que é a função que eu quero colocar para agrupar. Perfeito? Então, aprendeu um, aprendeu todos. Aprendeu um, aprendeu todos. Lembre-se disso. Então, é fácil? É fácil. É fácil. É simples? Não é tão simples porque você não vai saber tudo, você vai ter que pesquisar. Mas é fácil. Vamos lá então. Vamos executar aqui. Vamos usar o run. Olha lá que legal. Então, ele pegou por Job ID
e departamento. E foi colocando aqui. Tá bom? Tá. Mas, o que você pode fazer agora? Você pode começar a trabalhar com o que você já sabe. Por exemplo, tá muito comprido esse número aqui, né? Olha os quebrados dele aqui. Eu quero só com 2 casas decimais. Beleza. Como que faz para pegar uma coluna numérica e colocar 2 casas decimais? Você usa aqui cadê ele? Eu não coloquei, mas eu vou colocar para vocês aqui, ó. Escrever também, né? Não custa. Round. Então, round é uma função, tá vendo? Eu coloquei uma função dentro da outra. Então, round de salário, vírgula 2, 2 casas decimais. Muito bem. E esse AVG aqui, ó, AVG, bom, vou executar. Então vai ficar aqui, ó. Opa, não fez? Olha só, pessoal, claro que não fez, né? Quem sabe faz ao vivo, olha aí. E eu nem vou estar ao vivo com vocês, hein? Mas eu não vou editar, não. Olha aqui. Eu estou fazendo o AVG aqui. Do AVG eu quero arredondar. Então aí sim, round. Tudo que o AVG trouxer, eu quero com 2 casas decimais. Vamos executar aqui? Vamos executar. Olha lá, trouxe 2 casas decimais. E está escrito aqui, ó, round, blá, 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 blá. Não, eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar entre, o que a gente usa aqui, né? Um apelido dessa coluna. Então eu quero que essa coluna aqui se chame média. Então eu posso colocar, né? S é a palavra reservada, S média. Vamos executar e rodar. Colocou média aqui. E se eu quisesse colocar média salarial? Eu posso colocar aqui média salarial? Vamos ver. Eu acho que não pode, tá? Vamos ver se pode. Não pode, né? Por quê? Porque tem um espaço aqui, ó. O que eu faço quando eu quero colocar 2 palavras, mas eu tenho espaço? Eu uso o aspas duplas, né? Vamos lá. Vamos executar aqui de novo esse comando. O meu mouse sumiu. Voltou aqui. Gente do céu, esse mouse meu tá louco. Tá maluquinho. Aqui. Run. Pronto, gente, olha aí. Média salarial. Exatamente como eu coloquei aqui. Aí esse sim, se eu quiser colocar em maiúsculo aqui, tá? Colocar acentuação. Média salarial. Olha aí. Vamos executar novamente? Olha lá, mudou aqui, ó, tá ok? Então aí é só o grosso do agrupamento que você já sabe. Então agora nós estamos só melhorando, sempre melhorar. Então aqui, o que tem esse aqui? Olha que legal esse aqui. Então nós aprendemos até aqui agora, ó, group by. Mas eu posso utilizar o order by, que eu vou pegar todo esse agrupamento, terminado ele, eu falo assim, agora eu quero que você pegue esse agrupamento e ordene, classifique e eu passo as colunas que eu quero que ele classifique. Então, no caso aqui, qual a média salarial por cargo e departamento, ordenado por profissão e departamento, tá? Então aqui eu estou ordenando pela mesma forma que eu estou agrupando. Notem que ao executar isso daqui, ó, que nós acabamos de fazer aqui, né? Ele não traz em ordem, traz a ordem que ele achar lá, né? Que ele encontrar no momento. Eu não sei nem que ordem que ele utiliza, tá? Para ser sincero. Agora aqui eu estou forçando essa ordem, então eu vou executar essa ordem aqui.
Run. Olha lá. Então ele começou pelo A, tá vendo? Ó? AC Account, AC Manager, MGR, AD, Assist e assim sucessivamente. Tá bom? Poderia ter mudado? Poderia. Então eu quero primeiro por... Vamos lá? Vamos mudar aqui então. Eu quero primeiro... Nossa, esse mouse... Vamos tirar aqui. Eu quero por departamento ID e... vírgula... Opa! Vírgula... Eu quero daí sim por Job ID. Júlio, um você digitou maiúsculo, outro minúsculo, tem problema? Nenhum, tá? Comandos você pode digitar maiúsculo, minúsculo, ele é indiferente, tá ok? Então vamos executar aqui, dá um run. Ixi! Vamos lá. Ah, eu acho que eu sei. Pessoal, olha o que eu fiz aqui, olha. Eu cliquei aqui e dei um run. Eu não selecionei, olha. Eu não fiz isso. Então vamos fazer aqui e vamos executar de novo aqui. Run. Agora sim, tá vendo? Então aqui, se vocês olharem aqui agora, ó, ele está fazendo por departamento e dentro do departamento os jobs, tá vendo? Ele mudou a ordem, tá bom? Eu acho que faz mais sentido assim, né? Você tem o departamento e quem trabalha naquele departamento lá. Tá bom? Muito bem. Aqui outro. Qual é a média salarial por cargo e departamento ordenado pelas médias salariais mais altas? Olha só. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Olha. Select Job ID, Department ID e média de salário. Até aí, tudo bem. From, a tabela, Group By, Job ID, Department ID, bateu com aqui de cima, tranquilo. Agora eu estou usando o Order By aqui, com o resultado aqui ó, da função. Olha que interessante. Posso fazer isso? Posso. O Order By aceita isso tranquilamente, tá bom? Então a gente vai fazer isso e ordenado do maior para o menor. Então é o descendente aqui que a gente usa, tá? O desk. Então, vamos executar aqui. Ah, já executou, né? Então, dentro desse Job ID e Departamento ID, nós temos aqui as médias, olha, ordenado pela média, da maior para a menor. Tá legal? Muito bem. Isso aqui funcionaria melhor se eu tivesse algo desse tipo aqui, né? Ó, eu tiro o Job ID. Na minha opinião, é outra pergunta, né? Então você pega lá. Quais são, por departamento, os maiores salários? Então acho que faz mais sentido. Vamos ver. Ó. Vamos executar então. Executamos aqui. Olha lá. Order by descrição. Ah, tá. Aqui, ó. 90, 19.333. 110 é o 10.154. E assim para todos os outros, né? Muito bem. Função max. Então aqui estou chovendo no molhado, né? Olha lá. Você já sabe fazer isso, só usei a função max, que é o maior, é o máximo, né? Então, qual o maior salário pago aos empregados? Então, vem aqui, executo.
e ele rota lá. O maior salário lá é o de R$ 24.000. Muito bem. Qual que é o maior salário em cada departamento? Em cada, por departamento, sempre usar o Group By. Já sabemos isso também. Vamos executar. Olha lá. Por departamento tem os maiores salários. Beleza? Falei. Depois, qual o maior salário dos empregados por departamento e cargo? Para que eu coloquei isso aqui? Para a gente utilizar duas colunas no agrupamento. Então, coloquei aqui. Run. Olha aqui. Por departamento e salário. Agrupado por departamento e job. Perfeito. Qual é o maior salário dos empregados por departamento? Somente os maiores salários com valor maior que... Quanto? 10.000. Ah, olha aqui. Então, aqui já mudou de figura, olha. Eu quero todos, mas eu quero considerar somente os salários acima de R$ 10.000, né? Os maiores salários. Veja só que interessante isso aqui, muita gente cai numa pegadinha aqui. Quando você fala, somente tal coisa, somente, você está falando uma condição aí. Quando fala em condição, você lembra na hora do where. Então, muita gente vem aqui e tenta colocar o where aqui, ó. Where, max salary, né, que é esse aqui, salary, né? Esse cara aqui, colocar como where. Então, vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Vamos provar que isso dá errado. Então, eu venho aqui, vou copiar aqui de baixo, tá? Em cima nós vamos fazer de forma errada, tá? Então, vou tirar esse aqui que eu nem falei para vocês ainda. Vamos tirar daqui, Ctrl X. Aqui nós vamos Ctrl V. Vamos colocar ao invés dessa palavra aqui, nós vamos colocar o where. Opa. Where max salary, está aqui, maior do que 100. Tira o ponto e vírgula daqui, ponto e vírgula vai embaixo ali. Maravilha! Vamos executar. Run. Lá, ó. Não é uma função de grupo, não pode ser alocado aqui. Não existe você fazer o where numa função de grupo. Para isso a gente não usa isso aqui. Então, vamos esquecer isso daqui. Vamos apagar esse trem aqui, ó. Muito bem. Então, quando eu tenho group by, prestem atenção, só quando tem group by, e quando você precisa fazer ter uma condição, um filtro, através da função que você está agrupando, né? Você utiliza o having. Então, o que eu estou falando aqui? Select, traga para mim o departamento ID e o máximo salário daquele departamento ID que eu estou pegando, né? Da tabela Employees, agrupado por departamento ID, onde somente desses que você agrupou, considere somente salários maiores do que 10.000. É isso que estou falando para ele aqui. Então vamos executar, mas vai dar problema? Run. Olha aqui. Então, desses daqui, quais são os maiores que 10.000? 12.008, 24.000, 11.000. Perfeito? Então, 10.000 é fogo. Vamos pegar os que ganham menos de 10.000. Será que tem? Ou todo mundo ganha bem lá? Vamos ver. Tá vendo? Ó, coloquei menor agora. Vamos executar. Tem, olha, departamento 50, olha lá. Esses departamentos são salários menores do que 1.000. Perfeito? Desculpe, 10.000. Aqui nesse outro, é a mesma coisa
que eu quis mostrar para vocês aqui? Ah, sim. Olha que interessante. Presta atenção nesse order by aqui. Até agora a gente estava colocando o nome das colunas. Mas eu posso também identificar pelo número. Então aqui, olha, eu tenho coluna número 1, número 2. O quanto tiver de colunas, você pode colocar o order by 1, 2, 3, se referenciar pelo número em que ela aparece. Então vamos lá, eu quero fazer um select, vamos executar aqui. Olha lá, agrupado por departamento ID e pegando o máximo salário. Usando order by 1, esse cara aqui, e agrupando order by 1, desk, do maior para o menor. Então nós vamos ter aqui, ó, nesse exemplo, olha lá, do maior para o menor. E o salário, ele não mexeu. Ele deixou aqui, opa, agrupando, ordenando pelo salário também. Um outro exemplo, aqui, pessoal, é o seguinte, é a mesma coisa, só que ao invés de usar o max, nós estamos usando o min, que é o mínimo, né? Então, esses caras aqui, onde que estão? Aqui. Eu vou executá-los rapidamente aqui, porque esses nós já vimos, né? Todos eles, na verdade. Olha lá. A estrutura é a mesma, né? Só a informação que vem, que é outra, óbvio. Então, quem ganha o menor salário ganha 2.100. Aqui, eu estou agrupando por departamento, por job ID, na verdade, olha lá. Mudamos a coluna, né? Então, por job ID, está aqui. Aqui nós estamos, qual é o menor salário? Ah, olha aqui é legal também. Qual é o menor salário por departamento? Não, desculpe. Qual que é o menor salário? Eu coloquei errado aqui, ó. E o total de empregados por departamento, considerando somente departamentos que possuem mais de 3 empregados. Aqui a gente está usando tudo, olha. Olha que legal. Então eu vou lá, select, departamento ID. Estou agrupando por departamento? Estou. Perfeito. Então, porque o group by é departamento ID. Beleza. Desse agrupamento que eu peguei, eu quero o menor salário e contar quantos tem naquele departamento. Eu posso utilizar quantas colunas eu quiser, desde que seja uma coluna uma função de agrupamento. Tá? Então eu não posso colocar aqui, por exemplo, uma outra coluna e não agrupar ela para alguma coisa. Não colocar uma função de agrupamento sobre ela, que ela dá erro. Tá, ok? Não faz sentido. E aqui o having, olha que interessante. O having, eu estou fazendo aqui o count, ó. Estou usando o count e eu uso o count aqui também, ó. Tá vendo? Ó? Então, eu uso sempre o having com o resultado de minhas funções lá do select. Vamos dar uma olhada nesse comando? Então, aqui, ó. No departamento 50, eu tenho 45 funcionários. E o menor salário é o de 21 mil. E qual que é o maior? Isso aqui dá para ver aqui? Lógico que dá. Vamos ver aqui. Vírgula. Agora eu quero max. Max salary. Beleza? Vamos executar de novo. Olha lá. Olha lá. O menor ganha 2.100 e o maior salário é 8.200. E tem 45 pessoas trabalhando nesse departamento. Ah, então começa a ficar mais interessante as perguntas, o que se pode extrair do banco. Tá? Esse é o objetivo. Então aqui, mesma coisa, olha. Maior salário, ele pede o menor, ele pede a soma dos salários por departamento e
somente a condição lá do Heaven é a soma dos salários ser maior que 25 mil dinheiros, né? Não sei a moeda. Vamos executar Run. Olha lá. Então, departamento 50, quem ganha menos ganha 2.100 e a média salarial a soma de todos os salários é de 156.400, tá? Como função estatística, nós estamos finalizando já, pessoal, tá? Passou da hora até. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui algumas funções: variância, desvio padrão, várias outras medidas estatísticas. E agora eu posso mostrar isso aí para vocês aqui. Tá vendo? Eu não sou especialista em estatística, mas eu sei que o Oracle tem muitas funções estatísticas. Eu venho aqui e vou pesquisar. Então vamos lá. Ó. Estou pesquisando aqui, vejo. Ó. Variância. Então, olha que legal. Tem aqui que eu posso pegar e inclusive ele usa o nosso banco de dados Employees. Certo? Como que eu pesquisei? Eu quero aqui. Eu entrei aqui nessa tela, vamos pegar desde o início, né? Ó. Entrei aqui neste site da Oracle. Vou copiar para vocês também essa documentação aqui, ó. Ctrl C, vou deixar aqui no material, tá, gente? Ó. Vamos colocar lá, ó. Então, esse cara aqui, vou colocar aqui como documentação. Documentação. Nessa documentação, vocês podem navegar, que foi o que eu fiz, gente. Ninguém cria nada, a gente aprende, está pronto, não vai fazer tudo de novo. Veja, olha aqui, ó. Então aqui eu tenho a documentação, tá vendo, ó? O que eu fiz? Cliquei aqui, ó, SQL Functions. Vim aqui. Aqui eu tenho todas as funções, olha. A maioria eu conheço, mas tem algumas que eu não conheço. Então aqui, por exemplo, o que eu faço? Vou dar um Ctrl F aqui, vamos pesquisar nessa página. Ctrl F, vou pesquisar estatística. Olha lá, statistics. Olha só, tudo que tem statistics, alguma coisa, são funções estatísticas aqui, que ele tem já pronto, ó. Teste binomial, isso aqui eu sei, ó, teste F, eu sei que é tudo estatística isso aqui, ó. Então ele tem um conjunto completo de estatísticas. Basta você vir aqui e pesquisar, tá? Desvio padrão é o que mais a gente conhece, né? Então, dentro do que eu conheço, que é pouca coisa, eu fiz uns exemplos lá pra gente. Onde que está? Aqui. Então aqui, por exemplo, estatística. Olha, eu peguei a média do salário, o desvio, que é calculado pela média dividido pelo total de participantes daquele conjunto, a variância e o desvio padrão, tá vendo? São funções prontas. Então, e agrupar, lá, aqui eu nem agrupei, olha, eu peguei só do departamento 100, vamos rodar, então tem todos esses valores aqui, tá? Média, desvio, variância. Uma outra função, bom, aqui a questão do round já havia passado para vocês, é a mesma coisa da de cima, como ficou um número muito grande aqui, a gente arredonda para 2 casas decimais, por exemplo, e vamos executar aqui, ó. Opa, onde que tá? Acho que está acabando a bateria desse meu mouse aqui, que está bem lentinho. Olha aqui, ó. Então, aqui ele colocou 2 casas decimais, a mesma informação. E tem uma coisa que é muito legal,
que aí eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada. Se quiser eu entro com mais detalhes aqui depois. Mas eles chamam de funções analíticas. Então aqui vamos ver aqui se eu tenho função analítica que eu coloquei. Vamos pesquisar aqui, né? Olha, vamos pesquisar ao vivo aqui, ó. Rank. Eu sei. Aqui é um ranking. Eu tenho para agregação, para funções analíticas. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Então vamos pegar aqui. Esse aqui é o mais avançado, tá? Vamos voltar lá. Opa. Aqui. Então eu vou executar aqui para vocês. Olha o que ele faz aqui, que bacana. Opa, olha que bacana que ele faz aqui. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Ele vem aqui, vamos executar. Ó, parece que é simples fazer isso aqui, mas não é. Isso aqui é sofrível fazer. Você tem que fazer, para você ter uma ideia, vou fazer na mão isso aqui, você tem que fazer uma função no próprio Oracle, né? Você tem que desenvolver uma função com PLSQL para poder fazer isso aqui. Isso ele já faz para a gente. Olha só, então esses comandos aqui vocês já sabem todos, só falta esse daqui. O que é esse daqui? Esse rank aqui, ó. Ele faz um ranqueamento. Então vamos lá, ó. Eu faço um ranqueamento sobre, que é o over, aí eu crio as partições. Então o que eu quero? Eu quero a partição por departamento, ID, né, por departamento, pelo salário do maior para o menor. Então eu quero mostrar dentro de cada departamento quais são os maiores salários ranqueados. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o departamento Order by Rank. Então está pegando aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui tá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Os primeiros do ranking, ó, por departamento, os que mais ganham por departamento. Depois, o segundo, olha lá, por departamento. Tá vendo, ó? Notem que o salário, o departamento, ele vai se repetindo, né? Porque eu estou ordenando aqui pelo ranking, ó. Estou ranqueando, ó. O primeiro do departamento 80 é o John Russell. Qual que é o segundo do departamento 80? Vamos lá. 2 do departamento 80 é a Karen Partners. E assim por diante, olha, ele encontra quais são os rankings para cada departamento. Muito legal, dá para a gente explorar muito essas informações aqui. Tá ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, acho, hein? Vamos voltar aqui então, para vocês. Então eu queria deixar aí para vocês uma mensagem disso tudo aqui. Não pense isso aqui como uma aula. Não é uma aula. Estou passando para vocês, são formas de você transformar a sua vida. Tá? Não tente só passar, eu sei SQL por saber. Saiba onde você vai utilizar. Essa é a grande diferença quando você for lá concorrer a alguma vaga. Tá? Você tem, então, o conhecimento para você saber que informações você extrai do banco de dados. E como extrair, aí é você estudar, é o tempo, é a carreira. Mas faça isso sempre, essa sua disposição de saber modelar, entender o modelo e saber extrair as informações desse modelo aí. Tá ok? Através de perguntas antes de saber o comando. Tá bom? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, escrevam lá nos comentários e eu vou respondendo um por um à medida do possível, tá ok? Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau.